A paz da sua igreja, amém? Bom dia a todos. Aleluia. Estou recebendo uma oportunidade no dia de hoje e eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra. Aleluia. Deus se faz presente nesse lugar. Pega a sua Bíblia e abra aí no livro de Gênesis, capítulo 15. Primeiro livro da Bíblia. Seja forte, seja corajoso. E quantas vezes nos falta coragem de prosseguir? Quantas vezes nos falta coragem de não desistir? Às vezes a vontade de desistir era maior, mas o Senhor em todo o tempo está falando para você confiar nele. Gênesis capítulo 15, vamos ler a partir do primeiro versículo. Eu vou ler para não tomar tempo. Diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E eu fiz umas anotações aqui, achei interessante essa passagem. O título da passagem ele começa dizendo que Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Antes de Abraão ter o seu nome mudado, ele se chamava Abrão, que significa pai de um povo. E logo em seguida, quando Deus ele faz uma aliança ali com Abraão, tido como o pai da fé, porque antes dele não tinha com quem ele acreditar, pessoas que vieram antes dele. Então, a palavra do Senhor vai dizer também que quando Abraão ele glorificava a Deus, ele dava glórias, ele era fortalecido. Então Abraão ele estava numa situação em que ele tinha que crer primeiro para poder vivenciar. Não tinha profeta antes de Abraão, não havia manuscrito naquele tempo. Abraão falava diretamente com o Senhor se revelava a Abraão naquele tempo. Mas não tinha, hoje eu e você, nós temos exemplos aqui, temos os profetas que vieram depois de Abraão, depois de Samuel, depois de Davi, depois de Daniel. Nós temos esse acesso, mas naquele tempo Abraão não tinha essa oportunidade que eu e vocês estamos tendo aqui nesta manhã. Então imagine o seguinte cenário: Deus se revela a Abraão e primeiro ele dá uma ordem para ele: Abraão, pega a tua família, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Aleluia. Se uma pessoa chegasse para você e falasse assim: meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você saia da sua casa hoje, eu quero que você abandone tudo, pega somente os seus filhos, pegue sua esposa e vá para um lugar, eu vou te mostrar o lugar, eu só quero que você saia. Como que você reagiria a essa ordem, a essa situação? Era exatamente assim Abraão como ele estava. Abraão ele recebeu a ordem do Senhor, mas ele creu no coração dele. Peraí, Deus ele está me dando uma ordem, então eu vou obedecer, porque eu sei que Deus ele é responsável, porque quando ele fala, ele cumpre e a palavra dele não volta atrás, não volta vazia. Não é como nós, que nós prometemos algo hoje e logo em seguida a gente acaba nos arrependendo. Mas o que eu quero falar não é a respeito disso, eu quero falar acerca de que Deus anima a Abraão. Aí eu pergunto para você, como que Abraão, sendo pai da fé, Abraão que viu ali, quando ele foi entregar o filho dele, o anjo ele se revela a ele e fala: não estenda a mão sobre o menino, porque eu vi agora que você teme ao Senhor e crê no Senhor. Abraão ele está numa situação, está desanimado, e o Senhor se revela a ele, falando para ele que ele vai ter um filho, que ele vai ter um herdeiro. E a maior preocupação de Abraão naquele tempo é que ele não tinha um herdeiro. O herdeiro era o mordomo Eliezer, que servia na casa dele, que trabalhava na casa dele. E talvez você entrou aqui nessa manhã, talvez preocupado com o seu amanhã, mas Deus está dizendo para você, aleluia, que eu te sustento e eu te dou um galardão para você. E eu pesquisei aqui a palavra galardão, que quer dizer assim, recompensa pelos serviços valiosos.
Então eu quero dizer para você que Deus tem galardão para você, porque o seu serviço na casa do Senhor é valioso. Aleluia. Não, você não entendeu o fato de você vir aqui. Eu venho aqui na igreja, eu sirvo, eu venho aqui, eu ajudo a limpar, ajudo a organizar, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não estou vendo a recompensa ainda. Deus está falando para você, eu tenho galardão, porque o teu trabalho é valioso para mim. Ainda que os homens não consigam ver, ainda que os homens não te dêem nada, Deus está vendo o teu serviço. Ele está dizendo para você, eu tenho um grande galardão para entregar para você. Aleluia, e o que me chama a atenção aqui no primeiro versículo é que ele fala assim, o teu galardão, o teu grandíssimo galardão. Então não é apenas o galardão que Deus tem, ele tem grandíssimo galardão, ou seja, algo grande, algo extraordinário, algo que vai superabundar sobre a sua vida, que também você não vai conseguir calcular e mensurar o tamanho dessa bênção sobre a sua vida. Quando Deus ele dá ordem para os discípulos, para voltarem ao mar, para lançarem as redes, eles pegaram e falaram, mas Senhor, nós passamos a noite toda pescando, e nada pescamos, mas segundo a tua palavra nós iremos lançar nossas redes. E quando eles foram em alto mar, eles lançaram as redes, eles tiveram uma grande pesca, que tamanho o barco quase veio a pique, ou seja, veio quase a deriva, veio quase a afundar, tamanha a pesca que eles tiveram sobre a palavra do Senhor, que eles falaram, que o Senhor tinha dado para eles. Deus está dizendo para você, lance a tua rede, porque eu tenho galardão preparado para você. O teu trabalho aqui nesta obra não é em vão, ainda que você pense, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo que você está cuidando da casa dele. Deus está vendo que você está limpando o chão. Deus está vendo que você está limpando o banheiro. Deus está vendo que você está preparando uma palavra. Deus está vendo que você está vindo aqui servindo no louvor. Deus está vendo que você está vindo aqui servindo, levando uma palavra, aleluia, para essas pessoas aqui nessa manhã, porque Deus ele tem galardão e ele vai superabundar sobre a tua vida. Rabacalabassuiaramanai. E aí logo em seguida Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão, ou seja, agora o seu nome não vai ser mais significado de pai de um povo, mas sim pai de nações. Aleluia. Quando Deus ele abençoa, meu irmão, ele não calcula não, ele superabunda. Porque ele faz mais do que pedimos, mais do que pensamos e mais do que pedimos. A bênção do Senhor é grande, mas para você poder viver a bênção do Senhor, primeiro você tem que fazer que nem Abraão, você tem que crer no seu coração, você tem que imputar isso como justiça dentro de você. Aleluia, amém? Guarde essa palavra no seu coração. Deus está dizendo para você nesta manhã, eu estou te animando, eu tenho um filho preparado para você, e não é filho de você talvez de gerar não, é filho de uma bênção, de você gerar uma bênção, algo que vai trazer alegria para você. Talvez você entrou aqui desanimado, desgastado, talvez você entrou aqui já com vontade de não voltar mais, mas Deus está dizendo para você, eu estou te animando hoje, eu estou te animando pela minha palavra, é pela minha palavra que eu estou te fortalecendo, eu estou te levantando hoje, Calabasúbias. Aleluia, não é na força do teu braço não, meu querido, mas é segundo a palavra do Senhor. Faça que nem os discípulos, aleluia, segundo a tua palavra, Senhor, nós lançaremos a nossa rede. Você está pronto? Você já está com a sua rede preparada? Então comece a lançar a sua rede agora, lance a sua rede, porque você vai ter grande pesca, diz o Senhor para você nessa manhã. E assim eu agradeço a minha oportunidade, você pode aplaudir a Ele, aleluias. Graça e paz. Senhor, meu coração aqui está queimando, irmãos. Abram as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Senhor, vou estar lendo, amém? O título é: quem entra no reino dos céus? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Que o Senhor me deu uma palavra para trazer na minha oportunidade, né? Meio ao contrário do que o nosso irmão Leandro acabou de trazer aqui. Mas, irmãos, infelizmente, essa é a verdade. Somente entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Senhor. Amém? Né? Eu vou falar algo aqui, né? E é do Espírito Santo de Deus, irmãos, não é de mim, né? O Senhor, Ele me deu esta palavra para dizer, né, que muitos, naquele grande dia, infelizmente não vai entrar no reino dos céus. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o cantar bonito, porque não é o pregar bem, porque não é você fazer obras na casa do Senhor, não é você ser dizimista, não é você ser ofertante, não é você dar um caminhão de cestas básicas que vai te levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é estar no centro da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Eu posso subir aqui e pregar muito bonito, mas se eu não estiver fazendo a vontade do meu Pai, naquele dia o Senhor vai dizer para mim que não me conhece. O Senhor vai dizer para você que não te conhece. Porque não adianta nós fazermos bonito na casa do Senhor e não obedecer a Deus. Infelizmente, nosso irmão Leandro falou aqui, né, sobre o galardão, mas não é todos que vão receber o galardão, não, irmãos. Né? Infelizmente, eu não queria estar aqui trazendo esta palavra, mas é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Infelizmente, é desse jeito, irmãos. Nós temos que estar no centro da vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Amém? Não adianta eu ser uma boa pregadora e dentro da minha casa não ser uma boa esposa. Não adianta eu ser uma boa ministra de louvor e eu não obedecer às coisas do Senhor. Eu lá fora só andar em mentira, só fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, irmãos. Porque o Senhor, Ele não se agrada disso. Né? E eu tenho para dizer mais. Eu, você, pastora, pastor, nós não estamos vendo nada. Mas aquele lá em cima, ele vê tudo. Né? Ele vê até... Você pode se esconder num buraco que ele está sabendo que eu e você estamos fazendo. Amém? Eu falei, Senhor, Senhor, mas eu não queria levar uma palavra assim hoje, nesta manhã, mas o Senhor falou, é essa palavra que eu quero para o meu povo nesta manhã. Não adianta você fazer tudo na casa do Senhor e não estar no centro da vontade dEle. Não obedecer aqui, irmãos. Porque de nada vai adiantar. Naquele grande dia, o Senhor vai olhar para mim e para você e vai falar, eu não vos conheço. E infelizmente nós vamos padecer no inferno. Amém? É uma palavra dura, mas é essa palavra que o Senhor, né, quer trazer nesta manhã. Hoje é um culto da família. Um culto, muitos casais estão aqui, jovens, né? Então, que nós venhamos, irmãos, tomar posse dessa palavra nessa manhã e fazer a vontade do Senhor. Né? Porque não é profetizando, não é pregando, não é louvando bonito, não é cuidando da sala de criança, não é cuidando dos jovens, não é fazendo caridade. Nada disso vai nos levar para o céu. Amém? É andar sobre, aqui, ó, a palavra do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.
Glória a Jesus. Eu sou livre. Vamos cantar? Eu sou livre, não é? Quem é livre aqui? Livre pra correr. Não, correr não, né? Misericórdia, caiu de novo no chão, irmão. Vamos orar aqui. Eu acho que você está no emprego errado. Ela tem que ser jogadora de futebol e catar no gol. Não sei, nem quero saber como é que caiu, mas caiu de novo. Estava conversando com ela uns dias, aí ela contando lá uns testemunhos de bênção e tal. De repente caiu a ligação. A Jéssica, né, irmãos? Aí caiu a ligação. Ai, pastor, você nem sabe o que aconteceu. Ela estava tão feliz por causa da bênção dela que ela caiu no chão. Aí tem um salmo para você que diz: ainda que caia, não ficará prostrada, né? Salmo 36, não é isso? Glória a Deus. Eu acho que ela tem que mudar de profissão, ser goleira. Que aí ela já aprende, que nem a pastora. A pastora também devia ser goleira. Estava indo levar os meninos para a escola, no chão, e ela cai assim, irmão. Ela cai de rosto virado para o chão, assim, ó. Aí os meninos estavam juntos, aí o Paulo Henrique fez assim, virou, o Arthur, mãe levanta, aí a mulher passando, tia, tá tudo bem, tia? Aí o pior foi a tia, né? Eu acho que não deve ter deixado ela tão abalada como a tia. Tia, levanta, tudo bem, tia? Mas nós todos somos tios. Quem é tio, dê glória a Deus! Quem é tio que eu falo, pode ser que você não tenha sobrinho, mas você tem mais de 30, já é tio, né? 30 anos já é tio já. Tiozão já, 30, 32. Antes até você pode dizer, ó, sou um pré-tio ainda, né? Então se é tio, fala, glória a Deus! É isso aí, glórias a Deus. Queridos, abre a sua Bíblia. No livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quem gostou aqui do culto ontem? O chá de mulheres? A mulher brava, né? Falaram aí que foi a minha irmã que veio pregar aí, né? Irmãos, deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês aqui. Irmãos, infelizmente, no meio evangélico, a mulher ela é tida como menor do que o marido. Eles falam que é igual, mas na verdade não é assim que funciona. Na Batista, congregação, irmãos, você não tem noção do que acontece lá. Até você não pode nem sentar junto com o outro, né? E a Assembleia de Deus, a Batista e outras igrejas são, obrigado, Thaís, são pessoas, tem um pouco de base bíblica, mas eu discordo, né? Por exemplo, Jesus, ele consagrou lá os 12 apóstolos, não se tem mulher, né? Mas eu entendo, irmãos, que a mulher ela é uma bênção, e não é o caso da Igreja Batista Eclésia, que eu quero confiar nas mulheres, já que os homens estão fazendo um monte de caca por aí, que vocês devem saber o que acontece, eu creio que Deus vem usar mulheres. Então tem igrejas, por exemplo, o Evangelho Quadrangular, é uma igreja que tem pastor, se eu não me engano, a presidente é uma mulher. Então eu creio no poder que Deus dá para as mulheres em fazer a obra. Mas, irmãos, infelizmente ainda algumas igrejas são dessa forma. E aí precisa de um homem e tal, e tem que vir orar. Mas os irmãos já vai se acostumando. É que aqui na igreja eu gosto de dar oportunidade para a mulher. Eu vejo que a mulher, ela tem que ter o seu espaço e tem sido bênção. Temos aqui bastante pregadoras aqui da palavra de Deus, que Deus tem usado uma bênção. A Renata também é uma delas, não é isso? Que estava aqui falando. E assim como a Thaís, né, a Dani Coutinho e tantas mulheres, a pastora também, que têm sido usadas por Deus para isso. Mas, irmãos, infelizmente tem umas coisinhas ali, e aí parece que eu acho que ela falou, cadê o pastor, né, e tal, é porque quando você vai orar para uma pessoa, ela é da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, a Raquel, e quando você vai orar para alguém que aceitou a Jesus, não se deve usar uma mulher para orar por essa pessoa que aceitou Jesus. Por isso que ela fez aquele, você entendeu? E aí, como ela não sabia, né, as nossas formas aqui,
mas aqui a pastora tem sim a autoridade para orar no meu lugar, sem problema nenhum, né? Como também o Emerson é um pastor, né, irmãos? Ele já é um pastor júnior, é presbítero. O Paulo também é pastor, né? É pastor, é um evangelista, né? Primeiro cargo de pastor. Então nós temos pastores aqui, né, para cuidar desse trabalho. Então sempre que acontecer esse tipo, levanta, vai lá, pastora se tiver, mas eu vou procurar tomar cuidado, falar para a pessoa, falar, olha, na nossa igreja é assim, sim, tá bom? Só dando esse recadinho para vocês aqui. Não pense assim, poxa, irmã, não, é que infelizmente a teologia, né, no geral é feito dessa forma, né? A mulher, ela não tem um lugar de destaque. Falam que a mulher fala demais. Fala, irmão, demais ou não? Paulo pediu para a mulher se calar na igreja, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Da minha experiência, eu nunca vi uma pastora, esposa de pastor, que não dá trabalho. Nunca vi. Sempre esposa de pastor dá trabalho. E a minha, graças a Deus, irmãos, a nossa pastora, ela tem sido bênção aqui na igreja, né, irmão? Quem crê nisso? Né? Então vamos continuar assim. Então a gente pode também cobrar das mulheres, ó, se cala aí, porque mulher tem aqueles rancinhos, bobeirinha, coisa que homem não tem, né? E homem também é assim, né, irmãos? Os dois são da mesma forma. Então acho que com coerência nós podemos usar todos, aquele que tem letra, aquele que tem faculdade, como aquele que não tem faculdade, aquele que fala errado, aquele que não sabe se expressar direito, não é? Vocês não creem nisso ou não? Não é? O deficiente físico, visual, qualquer um tipo de comorbidade ou qualquer coisa assim, né? Nós temos sim que usar todos para uma grande obra. E se você não gosta disso aqui, amigão, ó, pode ir para outro lugar, porque aqui a mulher vai ser usada, nós vamos usar as pessoas com pouca capacidade, com muita, e vai ser assim que nós vamos fazer a nossa igreja. Dito isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O que diz lá? Quem trouxe a Bíblia? O Juan. O Juan trouxe a Bíblia, palmas para ele! Oh, glória a Jesus! A primeira vez que eu vejo isso, aleluias! Glória a Deus, que o Senhor continue te abençoando, viu, mano? Se não for emprestado, né? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou repita comigo, porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, repita, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Me salta aos olhos quando nós vemos uma passagem da palavra de Deus, cujo o Espírito Santo, que ele ditou essas palavras para os homens de Deus, escreverem a palavra de Deus, salta aos olhos alguns versículos que são doces para nós. E esse é um dos versículos doces, né? A gente sente um sabor maravilhoso, saber que nós temos um Deus que está à porta, e Ele não nos abandona, né? E bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa dele. E quem quer Jesus dentro da sua casa aqui, irmãos? Oh, aleluias! Você tem Jesus na tua casa, irmãos? Né? Você pode contar com Ele na hora do momento difícil, né, André? Até lá e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo. Você faz assim, André? Obrigado, Senhor. Deve estar lá no equipamento, lá trabalhando, de repente dá um problema, né? Aí você fala, não, Senhor, o Senhor está comigo. Então, peça para Jesus assim, Senhor, entra dentro do meu coração, entra dentro da minha casa, Senhor. Feche os teus olhos, Senhor, meu Deus, produz, Senhor, essa palavra dentro de cada coração e fabrica fé. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou ouvindo barulhos aqui, e eu já ouvi isso mais de uma vez. E esses barulhos são de máquinas ligadas. E essas máquinas estão fabricando fé na tua vida. Eu vou repetir para você e você vai dar um glória a Deus bem alto, que eu já estou sentindo a unção. Deus vai falar aqui hoje. O Senhor manda te dizer que estão sendo fabricadas fé
dentro da tua vida. Você vai se tornar um ser humano diferente depois desse culto. Não é porque o pastor tem alguma coisa para te oferecer, não. Mas ele está às portas e ele vai entrar dentro da tua casa. E as coisas vão ser mudadas. Você pode crer nessa palavra em nome de Jesus? Aleluias! Dê um glórias a Deus bem alto. Aleluias! Oh, glórias a Deus. Eu estava passeando ontem de moto com um jovem. Pastor, eu amo passear de moto. Mas não fui andar lá beber xixi de Índia não, viu, irmãos? Vocês sabem dessa história, não? Do xixi de Índia, você não sabe, menino? Todo mundo fala, né? Usa capacete, cobre, né, Cleber? Você tem que usar o capacete e cobrir. Colocar óculos. Aí eu estou passando ali, isso é bom para a nossa vida espiritual. Aquele que lê a palavra de Deus, ele tem uma visão de águia. Ele tem uma proteção. Quando chega alguém tentando desanimar a tua fé, com a proteção da palavra de Deus, nada te pega. Não pega em você, não pega nos seus filhos. Você está coberto. E eu passando de moto, de boa, com o capacete virado, o calorzão. E todo mundo, lá na frente do pico. Quem conhece aqui a entrada do pico? E todo mundo, Aí chegava na hora ali, perto daquela reserva indígena, os motoqueiros tudo parando. Parava, tal, passando ali na água. Mas que esses caras vacilão, né? Eu acelerei e passei de uma vez. Shum! Na hora que eu passei, veio aquela água do xixi de Índia descendo ali assim na rua, na minha cara assim. E já foi 2 vezes. Eu já comi aqui andando no pico. Ontem eu comi uma mosca. Outro dia eu estava subindo no pico do Jaraguá, eu e o Pedro. Comi um besouro, e assim a gente vai levando a vida. Por quê? Você quer andar com capacete, sem visão, né? Sem óculos, com ele aberto, porque está calor, né, irmão? Nossa, esse besouro eu tenho que contar para você, irmão. O besouro estava passando lá, descendo, aí descendo, eu descia de bicicleta o Pico do Jaraguá, né? Quem já desceu, é uma delícia, né? E a moto lá, você só ouvindo o barulho da correia, irmão, é maravilhoso andar de moto. Eu estou lá descendo, de repente veio um besouro e uau, meu irmão, ele entrou na minha boca, eu tinha aberto a boca para respirar, ele foi parar lá embaixo. Senti ele até zoom no meu estômago, foi embora. Mas por quê? O que a legislação fala? Né? Que você tem que usar de óculos, proteção, né? Então, mas voltando aqui à palavra de Deus, que eu estava falando, ele diz que, eis que estou à porta e bato. E aqui, vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse, porque Deus tem me pedido, irmãos, para ficar aqui em Apocalipse. E eu espero que a Igreja Batista Eclésia seja uma das igrejas que vai morar no céu, irmão. Quem crê nisso? Porque Deus falou com 7 igrejas. Repita a pessoa do lado. 7 igrejas. Fala assim para ele assim, ó, duas só obedeciam a Deus. Só 2. As outras eram desobedientes. Então eu creio que Deus está querendo algo de nós aqui. E no capítulo 3, depois quando você chegar em casa você lê, o que ele fala, Gleice? Gleice, você sabe o que é Gleice? Significa Gleice ou não? Quem sabe? No francês? Hã? Não, significa igreja. Você sabe que eclésia no grego significa igreja. Sabia disso? Eclésia, o nome da sua igreja, significa no grego igreja. E Gleice no francês também significa igreja. E já que a gente está falando de igreja e de Gleice, no capítulo 3, nós temos a igreja de Sardes, que era uma igreja que tinha muito recurso financeiro. E as pessoas tinham para elas, e não eram doadoras. Irmão, você percebe que eu venho pregando isso nos últimos dias? Não adianta você ter a sua conta bancária boa e você não ajudar a sua igreja. Não vai adiantar na sua vida. Não adianta você ter abastança de tantas coisas e você não ajudar o teu próximo, não perdoar o teu próximo. Né? E Sardes era uma igreja próspera, provavelmente tinha uma quantidade, pelo que a gente vê, os bens
e a sua situação financeira era muito boa. E aí, resumindo aqui, Sardes, ela tinha uma fé fervorosa, mas ela tinha pessoas que pensavam só nelas e não pensavam nos outros. E ali no capítulo 3, ali, Sardes fala que ela tinha cheiro de morte. Nos faz pensar daquele obreiro lata vazia. Você já viu o obreiro lata vazia? Ele fala em línguas, ele fala, ele revela, mas vive mentindo, pecando, não cumpre com seus objetivos, não adianta nada. É aquele camarada que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas ele não respeita nada do que está escrito lá. Ele mente para a esposa, ele esconde da esposa, ele vive com a vida, que nem a Renata falou aqui, na frente de um ele é de outro, de outro ele é de outro, e a Renata falou, Deus está vendo tudo. Então que Deus venha livrar os cheiros de morte aqui nesta manhã. Diz assim, cheiro de morte, show da minha vida. Então bora parar de ser duas caras e ser a mesma pessoa em todos os lugares. Uma vez um pastor lá de uma roça, lá em Minas Gerais, ele chegou para mim e ele falou assim, que uma vez ele deu um conselho para o filho dele. Ele falou assim, ó, faz tudo. O filho dele estava pedindo um conselho para ele, um senhorzinho bem simples, não sabe nem ler direito, não sabe nem ler e escrever. E aí, Suzy, ele perguntou assim, pai, o que eu preciso fazer? Porque vai ter um momento que eu vou ter que consultar o senhor para saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Sabe o que ele respondeu, Juan? Ele falou assim, ó, tudo que você puder contar para sua mãe, você pode fazer. Mas se você tiver que esconder dela, não faça. Uma sabedoria bem simples, mas é verdade, né? Então, tudo que a sua mãe não pode saber, você não vai fazer. Tudo que você não pode contar para o teu marido, você também não vai fazer. Ah, mas eu não posso falar, senão explode. Então você tem que pedir ajuda. Porque é preferível você pedir ajuda e ir para o céu, do que você ficar levando uma vida leviana, né? E depois você não receber a salvação em Cristo Jesus. Jesus está voltando, irmãos? Está voltando. E eu creio que Ele vai vir na nossa geração. Escuta, gente. Eu não acho que eu vou morrer antes de Jesus voltar, irmãos. Eu tenho certeza disso. Eu tenho 49 anos. Jesus não vai ir em outra geração. Cadê o Paulo Henrique que está lá? Não vai vir, não. Jesus vai vir agora, irmãos. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Israel? Todos odeiam Israel. Israel é o termômetro. Então Deus está falando aqui nessa primeira parte. Desperta, tu que dormes. Não tenha cheiro de morte. E ali no capítulo 3 ele também fala para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia tem um versículo bem legal, quem gosta, né? Conheça as tuas obras, o versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Se o Zezinho puder colocar lá. Apocalipse 3 e 8. Não precisa abrir, só acompanha comigo, ó. O Zezinho vai colocar para nós lá, a gente acompanha. Conheço as tuas obras, ele dizendo para a igreja da Filadélfia, falando agora com a igreja Batista Gleice. Igreja Batista Eclésia. Ele diz, versículo 8, conheço as tuas obras. Coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechá-la. Deus estava falando sobre evangelismo para a igreja de Filadélfia. Na igreja de Filadélfia era uma igreja que Deus tinha dado uma oportunidade de evangelização. Então, precisamos começar a estender as estacas, ajudar o pastor. Ah, pastor, mas eu quero... Então procure os obreiros, procure para a gente poder estar fazendo, irmãos. Eu preciso da sua ajuda, para a gente manter as estacas. Vamos fazer um culto aqui na praça. Você que já quiser, sabe, você que é jovem, distribuir folhetos, né? Já fala com os nossos obreiros para nós nos organizarmos para isso. Mas a evangelização pode acontecer já na sua casa. Ao sair de casa, no portão, bora na igreja comigo? Porque Jesus está voltando. Irmãos, olha, de verdade, eu estive no Egito. E lá a temperatura no deserto
é 48, 49 graus no deserto. E eu vivi aqui em São Paulo a mesma temperatura que nós vivemos lá no deserto. Se bateram recordes de temperatura. O clima, o planeta já está dando os seus sinais. Nós temos sinais nos céus e na terra dizendo: Jesus Cristo está voltando. As profecias estão todas se cumprindo. Agora está próximo de ouvir as trombetas. Irmão, Jesus vai voltar, irmãos. A Bíblia fala que ninguém sabe o dia e a hora, mas diz, irmãos, o sol está ficando de cor diferente, a lua está mudando a sua cor. Nós estamos vivendo em um momento, irmãos, que hoje não podemos, escuta isso, não podemos ter uma guerra mundial, não podemos. Nós temos nas mãos de assassinos. Imagina você estourar uma bomba aqui, um Covid, ou uma coisa pior do que o Covid, numa arma química, e matar toda a nossa população, com pessoas que são os islâmicos lá, aqueles muçulmanos que eles não têm a menor noção da vida. A China, o comunismo, você sabe que o comunismo, escuta isso, a Karine está lá em cima, né? O comunismo, irmãos, ele nos vê, a China, a Coreia do Norte, ele nos vê como escórias do mundo. O Oriente vê nós que somos do Ocidente como a escória do mundo. Eles falam que nós nos prostituímos, que a mulher anda de qualquer jeito na rua, e está assim mesmo, né, irmãos? Você anda na rua, parece que você está andando eu fui muito, irmãos, eu tenho muita vergonha de dizer isso. Eu ia muito em casa de prostituição, gostava muito disso e de pornografia. Hoje nós vemos, irmãos, pessoas que até na igreja andam como verdadeiras, me perdoa a palavra, que aqui não tenha pessoas dessa forma, mas desfilando na igreja, mostrando o seu corpo, assim como uma prostituta vende o seu corpo dentro de uma casa de prostituição. Aqui na igreja, irmãos, espero que nunca tenha isso, mas nas igrejas tem vivido isso. Nas ruas nós temos visto, irmão, a mulher não tem mais pudor. E não é porque está calor, não, gente. É questão de pudor. Lá na Jordânia, para você entrar num lugar público, a mulher não pode andar nem com a manguinha assim de fora. Bermuda, se você tiver uma bermuda acima do joelho, você não entra. Você tem que colocar uma burca e cobrir você. O Oriente, a China quer acabar com o Ocidente. Eles falam que é a escória do mundo. E ali nós temos um pastor que é chato, que pega no meu pé porque eu ando de calça jeans apertado, que o pastor pega no meu pé porque eu tenho que fazer isso, o pastor pega no meu pé que não pode fazer tatuagem, as pessoas cuidando e cultuando o seu corpo, cultuando as coisas que o mundo pode comprar, e esquecendo das coisas de Deus. Então, Deus está falando no nosso coração, o mundo está no maligno, o mundo está para acabar. E ali ele fala: eu sei das suas obras, eis que expôs uma porta aberta. Então aqui a Filadélfia está falando sobre evangelização também. E ali nós lemos o versículo 30, que é Laodiceia, né, irmãos? E nós falamos isso a semana passada e Deus me pede para voltar aqui. Laodiceia, irmãos, provavelmente era uma igreja, escuta isso. Laodiceia era uma igreja que provavelmente eram crentes fervorosos, crentes dedicados à obra de Deus. Irmão, às vezes a gente vê pessoas que não estão aqui na igreja por causa de Jesus, irmão, me perdoa. Às vezes eu vejo obreiros que não estão na igreja, irmãos, por causa de Jesus. Você está aqui na igreja por causa do pastor. Você está aqui na igreja por causa de uma pregação. Você está aqui na igreja porque você ouviu um falar a groselha A, B, C ou D. Você precisa estar aqui, irmãos, com aquela essência do teu coração e olhar para Jesus, irmãos. Irmão, se você... Eu estava indo embora levando a Dani ontem, né, que teve os negócios da festa. Aí eu tive que levar a Dani, porque eu acho que o Silas estava com o carro cheio. E aí fui levar as coisas da Dani lá, da decoração, e fui conversando.
Eu falei para eles, eu falei assim, a gente merece um ar-condicionado aqui, não merece, irmãos? Vocês não acham? Quem acha que a gente merece? Ah, irmão, tem gente que não levantou a mão. E tá certo, tem gente que gosta de ar, tem gente que não gosta. Então, se vocês quiserem, eu vou colocar ar-condicionado aqui dos melhores. Porque eu sou cabra doido. Eu ponho. Vocês querem? Só que sempre vai ter uma... Está gelado, essa igreja... Não é verdade, irmãos? Sempre tem alguém, irmãos, eu falo para os meus obreiros, falo assim, ó, gente, vamos ponderar, às vezes chega tanta besteira na cabeça da gente e resolve lá. Sabe, você vê pessoas que estão olhando, em vez de olhar para Jesus, o autor e consumidor da sua fé. Se você não suporta mais a minha palavra, se você não suporta mais olhar para mim, porque eu não te cumprimento, ou por isso, aquilo, se você achar que é insuportável, você pode até sair e ir para outra igreja. Mas não larga dos pés do Senhor, porque lá vai ter um cara muito chato, pior do que eu, ou muito sangue de barata, que deixa passar tudo, que os cultos começam tudo de qualquer jeito. Então, irmãos, cada um... Então, o que eu falo para você? Vai por mim, que eu já rodei por muita igreja. Não existe igreja perfeita. Escuta, mas Deus é perfeito, Deus é perfeito. A igreja espiritual, Renata, ela é perfeita. Mas a igreja material, ela não é perfeita, porque ela é feita por homens. E o que ele está falando aqui para a igreja de Laodiceia? Falando assim, você falava em línguas, por exemplo, não está falando aqui, você era fervoroso, você sentiu o poder de Deus, você era forte, você era isso, você era aquilo. Gente, ele está falando aqui com a Laodiceia, o que aconteceu com você, cara? Que você começou a olhar para o homem. Uma vez uma pessoa aqui, irmãos, não está mais na igreja, saiu da igreja porque tinha uma moça aqui de calça branca. E ela ficou tão indignada que ela não voltou mais na igreja. Uma mulher, achando ruim que uma outra estava de calça branca. Também, né, o que essa moça de calça branca estava fazendo lá? Mas eu penso, eu estou aqui pregando a palavra. Eu estou aqui fazendo o meu melhor. Agora, se você ficar olhando para o lado, que não tem ar-condicionado, você ficar olhando, toda hora você conversa com o seu marido, toda hora você conversa, eu falo mesmo. Eu falo, se eu pegar gente olhando o celular no culto, eu falo. Quem me conhece sabe que eu falo. Sabe por quê? Porque eu prefiro falar, Jéssica, você está ouvindo? Lógico que eu não vou ser indelicado, né? Jéssica, você está no telefone. Estou dando só um exemplo, tá, filha? Você não pega o celular, não. Mas às vezes você vê ali assim, sai assim da igreja, vai lá, se está resolvendo alguma coisa, vai lá fora. Aqui está se falando a verdadeira palavra de Deus. Amanhã eu estou lá sofrendo na tua casa. Eu estou lá chorando você porque o seu filho não dá dízimo. Eu estou lá na sua casa orando pela sua vida porque a sua mulher foi embora. Eu estou lá orando porque você está desempregado de novo. Porque você, em vez de aprender a olhar para Jesus dentro da igreja, você quer ir embora. E aqueles que trabalham e começam a ir trabalhar e olha os defeitos do chefe, olha os defeitos da empresa. Irmão, você vai ser mandado embora. Você vai sair, se qualifica, seja o melhor no que você faz, seja o melhor. Você quer uma dica para ganhar muito dinheiro? Quem quer uma dica para ganhar bastante dinheiro? No Brasil, nós vivemos, Cristiano, num cenário onde a mão de obra é um lixo. Os clientes são mal tratados no Brasil. Você quer ganhar muito dinheiro? Pega qualquer serviço que você quiser. Pode ser de pintura. E fala assim, eu vou criar uma cultura de tratar o meu cliente como o melhor. Você vai ganhar muito dinheiro. Porque dentro do Brasil, nós temos empresários sem capacidade, nós temos pessoas que querem ficar ricos e não pensam em olhar para o cliente. Pessoa que fala, qualquer coisa eu arrumo outro cliente. Irmãos, encontramos, talvez aqui talvez vou pegar algum ou outro que tem o seu negócio próprio assim. Empresário que não atende o celular, você está fadado ao fracasso do seu negócio. Uma vez eu liguei para um cliente, lembra onde eu trabalhava, a gente tinha a igreja da Casa do Óleo ali?
Eu que ajudei a reerguer aquela casa do óleo, né? E no começo, ele até não cobrava o aluguel. Quem lembra disso no começo? Então a gente fazia uma permuta. Como eu não podia pagar o aluguel, a gente ficava em cima e eu fiz um projeto para ele lá. Uma vez, irmão, você pode perguntar para ele lá um dia, ele vai te falar. Uma vez eu fiz uma ligação para ele, ele não atendeu. Ele perdeu R$8.000 numa ligação que eu fiz. Quem ganha mais de R$8.000? Se você pegar um trabalho e você fizer o melhor, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, como diz o Silas, quiçá você pudesse fazer o melhor dentro da casa do Senhor. Não olhar para o pastor, não olhar para o obreiro, não olhar para o ar-condicionado, olhar para Jesus, abaço e decanta, e levantar os seus olhos para os montes, como diz lá em Salmos, eleva os meus olhos, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do presbítero Emerson, o meu socorro vem do pastor Paulo, o meu socorro vem do Leandrinho, não, o meu socorro vem do Senhor, aleluia. O meu socorro vem do Senhor, irmãos. Se você fizer isso, escuta o que eu estou te falando, você vai ser o melhor obreiro que essa casa tem. Você vai ser o melhor crente, melhor membro dessa casa. Se você estiver ouvindo isso lá no seu trabalho, você vai ser o melhor profissional. Você vai se destacar. Se destacar. Mais do que qualquer um outro. Na tua família. Entre os seus. Irmãos, eu estou aqui hoje e eu falo com a boca cheia. Eu sou um cara abençoado por Deus. Mas eu só cheguei a isso, não estou falando de dinheiro não. Estou falando de abençoado. Vivian, eu sou abençoado em tudo que eu faço. Eu não tenho maldição sobre a minha vida. Eu não sei o que é maldição. Eu não sei, irmãos. Eu vou comprar um carro. Chega lá o carro, eu encontro essa Kombi aqui, irmãos. Não acha Kombi com mais de 100 mil, 2012, irmãos. Eu estou lá andando com a pastora, ensinando ela a dirigir, lá uma briga lascada lá. Ela errou o caminho, saiu lá na Avenida 1. Chego lá, mano, vi uma Kombi décimo, 2012, com 70 mil quilômetros. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu chego, irmão, não estou falando de coisas materiais. Eu chego no Violeta, irmãos. Eu sou assim. Eu chego lá, todo mundo fala que o Violeta é cheio. Eu chego, na hora que eu chego não tem ninguém, eu sou o primeiro a ser atendido. Eu acho que eu estou ficando louco. De repente eu olho para trás e vejo aquela fila de gente. Eu sou abençoado. Escuta isso que eu estou te falando. Aleluia. Rabassurecantas. Eu tenho uma esposa, irmãos, que ela é uma bênção na minha vida. Tem gente que fica escolhendo demais, e quando escolhe é escolhido. Eu só pedi uma coisa para Deus: Senhor, me dá uma mulher que seja uma excelente mãe, que seja uma excelente administradora de casa, e que seja uma excelente esposa. Eu consegui essas 3 coisas em uma. E ainda Deus me deu uma mulher linda, irmãos. Sou apaixonado por ela, olha que coisa bonita. Ela é pequenininha, lembra do Roberto Carlos? Mulher pequena, né? Mulher formosa. É a minha Noemi, né? Sabe o que é Noemi no grego? É delícia, é a minha delícia, irmão. Eu tenho tudo isso ali num pacotinho. Eu sou abençoado, os meus filhos são abençoados. Meus filhos chegam no Natal, no Ano Novo, eles não pedem nada, porque eles passam o ano inteiro sendo abençoados. O Arthur e o Paulo Henrique, cada um deles tem a sua conta corrente. O Arthur vai e faz o investimento dele com 12 anos. Tem gente aqui que ainda guarda dinheiro na poupança. Quem guarda dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. Não sabe o que é o investimento. Outro dia, minha irmã vai ficar brava de eu falar com ela. Minha irmã, Laila, é a pessoa mais desprovida de dinheiro da vida dela. Eu falo, se você não cuida do seu dinheiro, você nunca vai ter ele. Ela vendeu o carro dela, está lá com o dinheiro, sabe aonde? Na conta corrente, nem na poupança está. Ela está perdendo lá R$80 todo mês, por guardar o dinheiro na conta corrente. Deus está falando com a igreja de Laodiceia: eu não sei o que aconteceu na tua vida que te fez tirar os olhos da minha presença. Eu quero você olhando para mim. Olha, o Senhor está falando ao meu ouvido aqui. Eu quero você olhando para mim, Labassurecanta. Eu estou vendo um rádio aqui, irmãos. Quem lembra do rádio? Ninguém lembra mais do rádio.
Quem lembra do rádio tem mais de 30 anos? Pode levantar a mão, Jéssica, que eu sei que você tem mais de 30. Lembra do rádio? Eu estou vendo um rádio, o Espírito Santo está dizendo aqui, a igreja de Laodiceia, ela estava desconectada, estava sem sintonia. E você lembra do rádio, aquela coisa chata, você ficava virando tal, até acertar, lembra disso? Deus está mandando dizer alguma coisa, foi lá e bagunçou o seu rádio e tirou você da sintonia do alto. Sabe o que é isso? É de você olhar horizontalmente para as coisas e as circunstâncias. E Deus também está mandando dizer para pessoas aqui nesta manhã que a tua vida não anda e não avança porque você só consegue olhar para você mesmo e para as coisas que as pessoas dizem que você não vai conseguir. Mas Deus manda te dizer, se você sintonizar na estação certa, o Espírito Santo fará você brilhar em todas as áreas da tua vida. Mas vai mexendo na sintonia. Olha, tem gente sintonizando aí, tem gente falando em línguas, não tem? Vai falando glória, 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 vai falando glória, vai falando glória, 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 vai sintonizando assim, ó. Quem crê em milagre faz assim. Tá ali o Kleber, faz assim com a tua mão, Kleber. É o meu tio, não pode fazer. Foi dar um soco no rapaz lá e quebrou o braço. O cara foi se defender, né? E aí o rapaz pegou e machucou o braço dele. Me lembrei do testemunho desse jovem aqui, ó. Alguns anos atrás nós estávamos na igreja e ele estava acometido de hérnia de disco. Quem já viu falar nisso? É uma doença terrível. Tem cura, irmãos, para hérnia de disco? Diz que tem um negócio aí que faz, mas diz que fica do mesmo jeito. E eu vou falar uma coisa para você, se você não crê em milagres, não continue vindo nessa igreja e nem uma outra. Fica na tua casa. Porque ele estava ali orando. Ele estava orando a Deus lá fervorosamente. Até que um dia desceu um milagre sobre a vida dele. Ele sentiu uma coisa gostosa, ele estava ali falando em línguas, glorificando o nome do Senhor, assim como você vai sair daqui hoje, que você era fervoroso, mas você vai voltar a ser agora, então você vai glorificar o nome do Senhor, vai dar glória, 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 e assim como você vai dando glória, 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 ele estava assim nesse dia, eu estava lá para testemunhar, e naquele momento, desceu um clamor ali, que ele levava para cima, subiu um clamor, e desceu algo nas costas do Kleber ali, e ele foi curado e lavado pelo sangue de Jesus. Você pode aplaudir a Deus? Aí no versículo 8, lá o Laodiceia também estava falando, lembra? Eu falei a semana passada, dou esse conselho: compre ouro refinado, fogo, versículo 18, compre com roupas brancas, lembra que eu falei a semana passada? E se veste para cobrir a sua nudez. Eu falei o que foi nudez a semana passada. Versículo 19, está falando com a Laodiceia: repreendo e disciplino aqueles quem eu amo. Renata, você pode falar tudo que você quiser aqui em cima. Se for de Deus, filha, não tem medo não. Fala. Porque Deus está falando aqui: eu repreendo a quem eu amo. Versículo 19: eu repreendo aqueles que eu amo. E Deus te ama. E sabe o que é maravilhoso? Outro dia chegou alguém e falou assim, preocupado: olha, pastor, eu sei que ficaram falando de você, isso, aquilo. Eu falei para a pastora: a pessoa se preocupa com a gente, mas não precisa se preocupar. Se você sabe alguém que falou mal de mim, alguém falou mal da pastora, irmãos, não esquenta a cabeça com isso. Porque a coisa mais maravilhosa que tem na humanidade é a gente não saber o que falam de nós. Porque eu tenho certeza, talvez, Thaís, se eu soubesse tudo que você fala de mim, talvez eu não amaria você. Leandro, se eu soubesse tudo que um dia você falou, talvez eu não amaria tanto você. Ita, talvez eu não... Até a pastora mesmo. Já pensou se eu soubesse tudo que um dia ela falou de mim? Então, irmãos, a dádiva mais maravilhosa que existe na nossa vida é não saber, Emerson, o que você fala ou deixa de fazer, porque Deus priva a mim, priva você. Então não se preocupa, porque está
nas mãos de Deus. Eu vou estar aqui, um dia eu vou morrer, Deus vai colocar outras pessoas aqui nesse lugar. Mas uma coisa você pode guardar: olhe para o Senhor. E aí nós chegamos no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Querido, eis que estou à porta fala de disponibilidade do Senhor. Deus está disponível. Eu imagino que quando Deus olha aqui para baixo, Ele deve olhar um farol, Leandro, assim, ó, na cabeça de cada um. Eu imagino isso. E o farol tem vermelho, amarelo e verde. Eu imagino isso. Algumas pessoas, Deus está lá de cima olhando, estão vermelhas. Ele só olha para o homem. Ele não consegue avançar. Ele não consegue ouvir a palavra de Deus, está vermelho. Ele não consegue fazer nada, ele não quer limpar o banheiro, ele não chega no horário, ele não tem compromisso. Ele está vermelho. Esse é o que Deus vai fazer aqui, ó, a vida de Laodiceia, daqueles que não fazem a obra de Deus, que não usam o seu potencial e as suas ferramentas para a obra. Deus já falou para você que você precisa ser usado nisso, e você está dormindo, ou você está com o teu coração fechado. Quando Deus olha, Ele vê você vermelho lá, não pode contar com você para nada. Sabe aquela pessoa que fala assim: você pode limpar o banheiro? Não, não posso. Você pode desentupir pia? Não, não posso. Você pode falar com tal pessoa? Não, não posso. Não tem nada, a pessoa não consegue fazer nada. O que você põe para ela fazer, não dá certo. Mas também tem o amarelo. O amarelo são aquelas pessoas que estão vacilando. Ah, acho que Deus não está falando comigo não. Eu acho que está tudo certo. Eu acho que a minha vida está tudo assim. E vai adiando o teu chamado. E Deus está olhando lá de cima. Quando é que esse cara vai despertar para fazer algo por mim, para fazer algo pela minha obra? Mas tem um grupo de pessoas, pequenininho assim, mas tem, dentro da igreja, que quando Deus olha está verde. Está verde com a contribuição do seu dízimo, está verde com a vida na obra de Deus, chegando no horário, fazendo a obra de Deus, chegando: pastor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, olhando para Jesus em vez de olhar para as coisas e as circunstâncias, porque muitos dentro da igreja não estão disponíveis. E ele diz aqui: eis que estou à porta. Deus está disponível para você. Deus ouviu as tuas orações, Camila. Deus ouviu e te segurou. Talvez você até caiu, mas você não se machucou. Deus está disponível para a hora que você precisar dele, para a hora que você pedir perdão para ele, para a hora que você falar: Senhor, será que eu estou errado? Muda o meu coração. Ele dizendo: eu estou à porta, é dizer que eu estou disponível para você. Ele está disponível para te curar. Ele está disponível para poder trazer uma nova história para a tua vida. O nosso Deus é um Deus de disponibilidade. Ele é disponível. Ele é disponível. Seja disponível. Deus está disponível. O Espírito Santo está aqui hoje disponível. Mas ele fala: e bato. Eis que estou à porta e bato. Além de estar à porta, tem alguém que ainda fica vacilando. Mas ele vai e ainda bate a porta. Ó. Ele está batendo, ele está à porta e ainda bate. É a ação de Deus. Depois ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Tem gente que está preocupado com o celular. Tem gente que está preocupado com as suas contas. Tem gente que durante o culto consegue fazer tantas coisas materiais, mas as coisas espirituais não consegue fazer. Tem gente que consegue gastar o seu dinheiro com tudo e nunca consegue ajudar na obra de Deus. Nunca, nunca. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Você nunca consegue ajudar. Você nunca consegue falar um amor. Você nunca consegue perdoar. Você nunca consegue. Tem pessoas assim, estão dormindo. Eis que estou à porta e bato. Escuta a voz de Deus. Ele está falando hoje: eu estou voltando, diz o Senhor. Eu vou tocar as trombetas. Diz, irmãos, não tem nada mais para acontecer, Kleber. Não falta mais nada. Todas as profecias, Leandro, de Apocalipse já foram cumpridas no que diz respeito à parousia. Sabe o que é parousia? Quem sabe o que é parousia? Ninguém sabe? Parousia é a volta de Cristo.
A volta de Cristo significa parousia, ele vai surgir lá no grego. Lá, irmãos, nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ser arrebatados. Jesus, irmãos, está lá nos céus, do lado do Pai. A Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar e na sequência nós seremos arrebatados. E aqueles que não ouvirem as trombetas vão ficar. Deus manda você despertar. Deus manda você colocar a tua casa em ordem. Às vezes você dentro da tua casa precisa colocar as coisas em ordem. Às vezes você precisa no teu trabalho colocar um basta. Às vezes você precisa mudar de Instagram, cancelar o seu Facebook, o WhatsApp ou qualquer outra coisa que tem te feito pecar. Aquilo que tem, irmão, Deus está falando ao meu coração aqui do espírito de pornografia. Deus manda te dizer, você não vai ouvir as trombetas tocarem. Você vai ficar olhando pornografia, você vai ficar olhando as coisas impuras. Hoje em dia tem o tal da pornografia soft, porque no Facebook e no Instagram não aparece pornografia, que é sexo de pessoas nuas, mas aparece de calcinha, aparece de biquíni, aparece de outras formas, homens se mostrando o corpo, você lá olhando, em vez de olhar para a sua família, olhar para os seus filhos. Deus manda dizer nessa noite, Laodiceia, se conserta e volta a ficar como você era antes, porque eu vou abençoar a tua vida, porque senão, se continuar dormindo, o que ele falou, que eu falei a semana passada? Diz que tinha um duto. Eu fui lá, irmãos, no Egito, perto de onde era a igreja de Laodiceia. Eu vi. Por que fala assim? Tu és morno, vomitarei. Não é isso? A palavra de Deus diz aqui. Depois você lê, acho que o 24, 25. Ele fala, tu és morno, Laodiceia, e eu vomitarei. Não é isso? Quando você toma uma água morna, dá aquela ânsia de vômito. Jesus, né, que escreveu aqui o Apocalipse, ditado para João, falou assim, ó, tu não és nem quente, nem morno. Eu expelirei. Ele fala, a versão fala, eu vomitarei. Mas no original diz, eu expelirei você dentro de mim. Eu não aceito o pecado. Eu não aceito pessoas pela metade. Eu não aceito pessoas que não estejam disponíveis. Eu expelirei, irmãos, isso é muito forte. Jesus expelirá, tirar você, ai, mas eu aceitei a Jesus, ai, eu sou obreiro, ai, eu sou isso, não importa. Ele diz, Laodiceia, volta a você ser como você era antes. E lá, eu passei por lá, por que fala? Porque Laodiceia, embaixo, vinha um duto, e dentro desse duto vinha a água do Egito e jogava, e esse duto trazia água por baixo do deserto, eu vi lá. Nos escombros onde nós fomos viajar, eu vi. E aí Jesus usou o termo de água morna, porque dentro da igreja de Laodiceia, passava um duto de água morna. Então Jesus fez a comparação exatamente desse ponto. A igreja de Laodiceia tem pessoas que precisam voltar para o primeiro amor. Voltar a olhar para mim. Deus está falando duas coisas aqui nessa noite. Ou você olha para mim, ou você olha para os homens e para as circunstâncias. E Deus está mandando eu olhar para cada olho aqui. Deus manda cada um de vocês. Está ouvindo? Olha aqui, Dani, para mim. Ou vocês olham para mim, Jesus dizendo, ou vocês olham para o homem. Ou vocês olham para mim, ou você olha para as circunstâncias, os problemas que você está vivendo, as lutas que você está perdendo. Estava falando essa semana, aquele que serve ao Senhor pode perder algumas batalhas. Muitas batalhas você vai perder aí em meio às suas lutas. Mas eu te garanto, e
Igreja Batista Eclésia, eu estou orando, a igreja está orando pela tua vida. Nós não seremos como a igreja de Laodiceia, nós seremos como a igreja escolhida, como a igreja que vai reinar e estar com Cristo lá na glória. Eu tenho certeza, quando parar o ônibus aí na frente e o Espírito Santo dizer pode subir, e ele tiver um papel na mão dizendo quem subirá, eu sei que 99% das pessoas que estão aqui vão estar lá, porque eu estou pregando, lutando para isso. Olhe para Jesus, aleluia, o autor e consumador da nossa fé. Vocês lembram do tabernáculo? O tabernáculo tem 3 portas. Tem a porta de entrada, a porta principal. Tem a porta do meio, que é onde você faz lá os seus sacrifícios. E tem a terceira porta. A terceira porta dá acesso ao Santo dos Santos, onde eu já falei muitas vezes aqui, que lá você entrava só uma vez por ano, o sumo sacerdote. Lembra disso? E lá o sumo sacerdote entrava com uma cordinha amarrada aqui assim. Porque se você não entrasse no Santo dos Santos em santidade, você era morto, fulminado. E tinha nas roupas sacerdotais do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, amarrava um cordão assim na cintura dele, e ele tinha um monte de sininhos em volta, que ele estava lá fazendo sacrifício para o povo, e se ele estivesse em pecado, João, parava de tocar os sininhos, podia puxar o camarada que ele estava morto. Assim como Deus falou no meu coração, que a igreja de Laodiceia estava, e algumas pessoas estão aqui com cheiro de morte, estão mortos. A primeira porta era a porta de entrada. A segunda porta é onde oferecia o sacrifício, ali onde você se lavava. A terceira porta é onde você oferecia o sacrifício, que era a terceira porta. A primeira porta simboliza quando você aceitou a Jesus como Salvador. Lembra quando você começou a vir para a igreja? Aí depois você passou para a segunda porta. Agora você já está na terceira. Agora você já está falando direto com o Pai, e o Pai fala direto com você. E você tem que começar a usar o teu chamado e o teu ministério para pregar e fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E eu termino as minhas palavras dizendo para você, sabe como chamava as 3 portas? Quem sabe? Quem sabe? A primeira porta chamava o caminho. A segunda porta chamava a verdade. E a terceira porta chamada a vida. Quem disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida? Quem foi que falou isso? O nosso próprio Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu transfiro sobre a tua vida todas as bênçãos que está sobre mim, que esteja sobre a tua vida, em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo que você seja um abençoado de fato. Porque às vezes a gente fala, aquele ali é uma bênção, mas a gente fala no sentido figurado, aquele ali é um perturbado, né? Às vezes, aquele ali é uma bênção. Às vezes você vira e fala assim, aquele lá é um abençoado. Em vez de falar um palavrão, você fala abençoado, só que não é tanto. Não é nisso que eu estou dizendo. Deus quer te tornar literalmente um abençoado. Onde você colocar a planta do teu pé, onde você colocar os teus planos, onde você colocar os teus projetos, diz o Senhor, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele pode prosperar a tua vida, Ele pode abençoar você, Ele pode te curar nessa noite. Aplauda a Deus.